Opa, e aí galerinha, beleza? Bom, gente, eu vi aqui uma matéria extremamente interessante falando de dois irmãos gêmeos idênticos, né? Falando de gêmeos idênticos, gêmeos monozigóticos. Então achei legal trazer isso aqui para vocês. A ideia é o seguinte: um dos irmãos gêmeos teve uma relação sexual com uma moça, engravidou a moça, mas eles não assumem, né? Então parece que esses irmãos lá, né, pela matéria falou, eles já têm um histórico de fazer isso de vez em quando. Então eles enganam as pessoas, né? Um finge ser o outro. Diz que isso acontece muito lá na cidade deles, né? Na matéria aqui no G1 trouxe isso. Bom, nesse caso eles não assumem quem foi que fez o filho na mulher. Né? Então um fala que é o outro fala que é um, eles não assumem. A moça entrou na justiça, foi exigido o teste de paternidade. E aí o que aconteceu? Quando pediu esse teste de paternidade, fez com um, deu positivo, fez com o outro, deu positivo. É lógico, né? Porque os dois são irmãos gêmeos idênticos. Então, gêmeos idênticos são geneticamente idênticos, né? Essa que é por isso que eles são tão parecidos, por isso que eles são idênticos. Às vezes você não consegue nem diferenciar os dois, beleza? Então, como que funciona isso? Um espermatozoide fecunda um óvulo normal, como forma qualquer pessoa. Um espermatozoide fecunda um óvulo. Mas, no início do processo de desenvolvimento embrionário, ali naqueles primeiros estágios, né, moruloblástula, uma parte desse embrião, né, se separa da outra, ou seja, o embrião se divide e fica dois grupos de células. Cada um desses grupos de células vão se desenvolver e formar, então, cada um novo indivíduo, né? Então, ou seja, o que era apenas um embrião, surgido a partir de um zigoto, virou dois embriões. Esses dois embriões se desenvolveram e gerou duas pessoas, então são irmãos gêmeos idênticos. Como eles surgiram do mesmo zigoto, então eles têm a mesma informação genética. É a informação genética daquele espermatozoide com aquele óvulo, formou aquele zigoto, essa informação passou para os dois embriões, então é a mesma informação genética dos dois irmãos gêmeos idênticos. Né? Então, muito interessante isso, porque se você fizer um teste de DNA com os dois, não vai ter como identificar. Tem até uma empresa que promete que consegue, né, que já desenvolveu uma técnica para diferenciar irmãos gêmeos idênticos geneticamente, assim, em caso de paternidade, porque ele compara ali o DNA dos dois gêmeos com o filho, né, com o DNA do filho, e consegue fazer um tipo de comparação mais precisa que identifica algumas mutações. Então ele promete identificar mutações no filho que estão presentes no verdadeiro pai, mas no outro irmão gêmeo não vai estar presente essas mutações. Mas esse teste não é considerado confiável, não é considerado que é conclusivo, e também é um teste caro, né? A matéria que diz que ele sai em torno de R$60 mil, nenhuma das partes se interessou em fazer isso. Então a justiça acabou determinando que os dois são pai da criança, né? Os dois, inclusive, vão aparecer o nome dos dois na identidade da criança, os dois vão pagar a pensão como se a criança tivesse dois pais, né? Então, uma decisão aí diferente, interessante, né? Porque é um caso também não muito comum, né? Você vai concordar comigo nisso, beleza? Vamos ver como é que essa história termina. Agora, só para você entender como funciona os outros irmãos que não são gêmeos idênticos, né? Os irmãos gêmeos fraternos ou gêmeos dizigóticos, bivitelinos, né? Pode ser chamado assim. Aí, gente, é diferente. Aí é porque normalmente a mulher libera só um ovócito 2, é só uma ovulação, né, por ciclo menstrual. Agora, às vezes ela libera dois, tá? Às vezes ela libera dois. Quando libera dois e tem uma relação sexual, pode ser que um espermatozoide fecunda um óvulo e o outro espermatozoide vai fecundar outro óvulo. Então, são dois zigotos diferentes, com informações genéticas diferentes. É como se fossem irmãos comuns, inclusive pode ser de sexo diferente, beleza? Aí são os gêmeos dizigóticos, é diferente, tá? Então lembra disso. Monozigóticos é um zigoto só que originou os dois embriões. Dizigóticos, aí são dois zigotos diferentes, são dois embriões, então os dois têm informações genéticas diferentes. Tranquilo isso, gente? Beleza, vamos acompanhar essa notícia aí, vamos ver o que vai virar isso aí, fiquei curioso. Abraço, até mais.